Se você está num relacionamento, num namoro ou em um casamento e você está pagando a fatura de uma coisa que aconteceu num relacionamento anterior do seu marido ou da sua namorada ou do seu namorado, como por exemplo, se algum deles vivenciou uma traição e agora tudo que você faz, ele acha que aquilo vai acontecer novamente. E na verdade está chegando para você uma fatura de uma coisa que você não fez. Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Dila Rei, terapeuta sistêmica, trabalho com as constelações familiares e hoje nós vamos falar neste vídeo como que as relações anteriores dos nossos parceiros impactam a nossa vida. Normalmente, quando nós conhecemos uma pessoa, entramos no relacionamento, seja homem ou seja mulher, ou às vezes até já estamos casados, morando com esta pessoa, normalmente nós nem queremos saber dos parceiros anteriores, daqueles que vieram antes. Então, se eu olho para o meu namorado e falo, eu não quero nem saber daquela sirigaita lá, eu quero mais daquela se dane, que problema é dela e eu não quero saber de nada disso, isso não é problema meu. E às vezes essa pessoa terminou com aquela outra pessoa, com uma tremenda falta de respeito, às vezes ali aconteceu um conflito muito gigantesco e às vezes foi uma separação muito conturbada. Às vezes também nós estamos casados, morando com uma pessoa e acontece que eu não quero saber daquele cara lá, eu quero mais que ele se ferre, que eu tenha raiva dele, que ele já foi homem da minha mulher, e também não quero saber daquela mulher lá, entendeu? Porque ela é ex-mulher do meu marido e eu quero mais que ela se dane, e o que importa é que eu estou com ele agora. Então, o que acontece? O fato é que os parceiros anteriores, de um ponto de vista sistêmico, nós compreendemos que eles também pertencem, porque eles estão vinculados à história daquelas pessoas com quem nós convivemos hoje. O que significa que muitas vezes, quando uma pessoa terminou um relacionamento de uma forma conflituosa, você imagine aí que, de repente, o seu marido foi traído por uma parceira anterior. Muito provavelmente vai acontecer de que quando qualquer coisa que você fizer, que disparar para ele um gatilho mental, que remeter para ele aquela lembrança daquilo que aconteceu, muito provavelmente você vai acabar pagando uma conta e uma fatura, mesmo que você não esteja fazendo nada. E isso normalmente acontece porque aquela relação, ela ficou uma relação mal resolvida. Às vezes também acontece o contrário, Às vezes acontece com a mulher. Às vezes ela foi traída por um parceiro anterior e aí ela começa a achar que todos os homens são iguais, que aquilo sempre vai acontecer com ela normalmente. E aí ela teve uma briga, uma discussão, ela não conseguiu processar aquilo que aconteceu com ela não conseguiu compreender os motivos pelos quais aquilo aconteceu, dar um lugar para aquilo. Então é neste momento onde a gente se coloca numa posição de inocente e a gente acha que tudo que aconteceu ali, a culpa é do outro. E a gente simplesmente quer culpar uma outra pessoa, quer responsabilizar a outra pessoa por aquilo que aconteceu. E aí eu vou e conheço um outro homem, entro para uma nova relação, mas assim, se o cara chega atrasado, eu já acho que talvez ele se encontrou com alguém no meio do caminho, que ele já pode estar marcando um encontro, alguma coisa assim. Se a pessoa fica no telefone, às vezes precisa fazer uma reunião, ir para algum lugar, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, achando que alguma coisa sempre vai acontecer. E isso normalmente acontece porque a gente não conseguiu processar, a gente não conseguiu primeiro resolver aquilo que aconteceu na relação anterior, para que então a gente pudesse entrar nessa relação, eu vou dizer assim, descalças, Vou dizer assim, tirando a roupa e deixando para trás aquilo que ficou para trás. E o fato é que por mais que seja muito difícil ouvir isso, nós só conseguimos iniciar uma nova relação saudável, com paz, com tranquilidade, quando nós conseguimos primeiro resolver aquilo que aconteceu anteriormente. Quando nós não conseguimos resolver aquilo que aconteceu anteriormente, nós, na verdade, nos separamos materialmente falando, nos separamos fisicamente daquela pessoa, mas é como se nós ainda ficássemos atrelados a ela. É como se ainda nós estivéssemos emaranhados com aquela pessoa. E como que a gente vai conseguir ir para um novo relacionamento? Como que a gente vai conseguir construir uma nova relação saudável se existem os nossos monstros que ficam lá o tempo todo atormentando a nossa mente
e a gente acaba muitas vezes se tornando uma pessoa paranoica, acaba muitas vezes se tornando uma pessoa que vai para os extremos, que perde a linha, né, que se torna uma pessoa desconfiada, não consegue mais confiar na próxima pessoa, começa a projetar no outro as coisas, os problemas, as discussões que aconteceram naquele relacionamento anterior. Então, é muito difícil a gente aceitar qual é a parte da nossa responsabilidade sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Mas o fato é que tudo que acontece na nossa vida, por algum motivo, nós atraímos aquilo para a nossa vida. Então, mesmo que se eu estivesse numa relação destruidora, mesmo que se eu estivesse numa relação onde que essa pessoa me enganava ou mentia para mim, muito provavelmente isso tem a ver com as dinâmicas que eu vivenciei, talvez lá no meu passado, talvez lá com a minha família de origem, e hoje eu venho repetindo esses padrões, buscando homens e homens buscando mulheres que têm os mesmos padrões, os mesmos tipos de comportamento, e automaticamente, vibrando nessa frequência, eu vou atrair uma pessoa que tem problemas parecidos ou um problema oposto. E muitas vezes o que acontece é que quando a gente se junta com essa pessoa, ali na verdade se juntou a fome com a vontade de comer. E olhando para um ponto de vista mais amplo, muitas vezes isso acontece, nós vivenciamos essas dinâmicas porque isso tem um objetivo muito maior, muito além, né, do nosso umbigo, daquilo que a gente acha que só tem a ver com a gente, como se um avião caísse na nossa cabeça de propósito. Muitas vezes isso vem em busca de uma reconciliação, de algo que a gente precisa curar em nós mesmos. Então, o fato é que enquanto nós não conseguimos identificar por que é que nós repetimos esse padrão, por que é que nós atraímos pessoas que têm este perfil, e de alguma forma nós conseguimos também assumir a nossa responsabilidade, os nossos 50% sobre aquilo que aconteceu na nossa vida, saindo da nossa posição de inocente e compreendendo também que os motivos pelos quais às vezes uma pessoa faz alguma coisa está ligado a uma série de outras questões, a uma série de outros emaranhamentos que vêm do sistema familiar desta pessoa. Então, conseguindo olhar para isso através de um olhar mais amplo, nós conseguimos ir processando, ir dando um lugar para aquilo que aconteceu. Saímos do nosso lugar de inocente, assumimos a nossa responsabilidade também sobre as escolhas que nós fizemos para a nossa vida, sobre aquilo que aconteceu, por mais ruim que tenha sido. E a partir disso, nós conseguimos ficar em paz com aquilo que aconteceu. E ficando em paz com aquilo que aconteceu, se torna mais possível. Aí começa a abrir a possibilidade de nós darmos um passo à frente para a nossa vida, com respeito e com gratidão sobre aquilo que aconteceu antes, enxergando os aprendizados que nós tivemos, as coisas boas que aconteceram e deixando aquilo que aconteceu, que muitas vezes nos feriu e nos machucou, como um grande aprendizado, mas do qual nós também fazemos parte. E saindo dessa relação com respeito e com gratidão, aí sim nós conseguimos entrar numa nova relação, em paz, com tranquilidade, sem precisar ficar projetando no outro aquilo que aconteceu nas nossas relações anteriores. E sem também precisar continuar repetindo esses mesmos comportamentos. Ou até mesmo atraindo pessoas que no final das contas vai acabar fazendo as mesmas coisas. Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão e é preciso que a gente esteja, na verdade, com o coração e a mente muito aberta, porque normalmente nós temos uma recusa muito grande em olhar para as coisas e dar um lugar para aquilo. Mas o fato é porque normalmente essas coisas doem muito, elas machucam muito. E talvez, olhando para aquilo que aconteceu, apenas o fato em si, sim, nós ficamos cheios de razão, sim, nós ficamos, cheios de justificativa, e sim, nós temos os nossos motivos para ter as nossas razões e as nossas justificativas. Mas o fato é que, em termos práticos de seguir a nossa vida, isso não nos ajuda em nada. Então a gente precisa muitas vezes, em algum momento, fazer uma escolha. Se a gente prefere ficar certo com a nossa razão
e ainda carregando aquele peso para nossas vidas e para as nossas próximas relações, ou se a gente prefere dar um lugar para aquilo, compreender aquilo através de um olhar mais amplo, para poder ter uma vida mais feliz e mais em paz, sobretudo mais saudável, não é mesmo? Bom, então esse foi o nosso tema de hoje. Se você passa por essas questões na sua vida, ou se você já passou, se você conhece alguém que passa, marque aí nos comentários. E nesse ponto as constelações podem muito nos ajudar. Caso você queira entrar em contato com a gente, tem o nosso telefone na bio. Também você pode estar nos enviando uma mensagem inbox e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!